Olá pessoal, nesse vídeo então, continuando aqui, começando em Jerusalém, do James Dunn, aqui na página 101. Então ele vai falar da composição aqui dos textos, né? E aí ele fala do Lucas, que compôs então o Evangelho e Atos dos Apóstolos, né? Aí diz assim: por fim, devemos tomar cuidado para não julgar os Atos de Lucas pelos cânones da historiografia moderna. Não é que os historiadores antigos estivessem menos interessados no que aconteceu em períodos e eventos significativos do passado do que os historiadores modernos. Mas os historiadores modernos têm materiais de origem muito mais extensos e métodos muito mais refinados, enquanto o historiador antigo como Lucas não tinha obras de referência ou, ao contrário de alguns de seus contemporâneos, também não tinha acesso a arquivos oficiais. Então Lucas ele vai consultar testemunhos orais de pessoas, porque assim se fazia história na época. Aí vem aqui, uma correspondência particular com Greg Sterling, ele adiciona: não ocorria aos historiadores antigos visitar arquivos e realizar pesquisas. Eles reescreviam os relatos dos outros. Essa é uma diferença fundamental entre a historiografia antiga e a moderna. Tá? Então, Lucas tinha uma agenda teológica, mas isso não necessariamente indica que ele era um historiador fraco, pobre. Apenas que ele lia a informação que tinha de uma perspectiva particular. Ainda sobre a questão da credibilidade das fontes, né? Página 111, ele vai falar assim: é um fato impressionante que, enquanto no Evangelho de Lucas existem apenas alguns detalhes que podem ser correlacionados com informações de fontes não bíblicas, no caso de Atos, o número de tais detalhes é substancial. Por exemplo, o impressionante relato da morte de Herodes, Agripa I, possui paralelo em seus principais detalhes por Joséfo, Antiguidades Judaicas, capítulo 19, e deve ter sido objeto de atuação de muitos contadores de história. Então veja, um ponto que é colocado: como é que ele teve acesso às obras de Joséfo, né? Então isso pelo jeito circulou por muitos contadores de história. Então não é que ele tinha acesso aos arquivos lá de Joséfo, né? Atrás ele falou que não consultou arquivos. Então isso estaria circulando. O conhecimento de Lucas sobre isso, como sem dúvida o de Joséfo, provavelmente veio de tal conhecimento comum, não de qualquer fonte literária, bem como a própria tomada de Lucas sobre a história mais evidente do versículo final, 12:23. Uma característica digna de nota é que exemplos dessas correlações tornam-se frequentes no início das passagens nós em diante. De fato, desde William Ramsay se convenceu de uma visão elevada da confiabilidade de Atos. Os estudantes ficam regularmente impressionados com a precisão histórica de Lucas em vários pequenos detalhes sobre os quais um escritor sem experiência pessoal dos eventos narrados poderia muito bem ter tropeçado. Lucas sabe que Herodes Antipas foi intitulado apenas tetrarca da Galileia, enquanto Agripa I e II foram ambos devidamente chamados reis. O tetrarca aparece em Atos 13:1 e o reis lá do Agripa em 12:1. Uma vez que ambos receberam o título real de Caio e Cláudio. Ele usa o título correto, procônsul, para os governadores romanos do Chipre, Sérgio Paulo, e de Corinto, Gálio, 18:12, sendo o único escritor neotestamentário a usar equivalente grego apropriado, Antipatos, do latim procônsul, governador de uma província senatorial, enquanto Félix e Festo eram apenas procuradores da Judéia, hegemon, de uma província menor, 23-24. Filipos é corretamente descrito como uma colônia, em 16:12, e seus principais magistrados, pretores, strategoi, 16:20. Os magistrados da cidade de Tessalônica, no entanto, são devidamente designados de politarcas, politarcai, 17:6.
um título que Lucas não poderia ter derivado de fontes literárias, uma vez que não é atestado na literatura grega que conhecemos, embora conheçamos o título a partir de inscrições macedônicas. Seu relato de uma expulsão dos judeus de Roma por Cláudio, em 18:2, é confirmado pelo relato de Suetônio. Seu conhecimento dos vários oficiais efésios, mencionados em Atos 19, é exato. Procônsul, em 19:38, secretário de Estado, Gramateus, 19:35, Asiarca, Asiarcoi, 19:31, homens de Estado dentro da administração cívica, e ele usa o termo correto, agoraios, para um julgamento provincial em Éfeso, 19:38. E seu conhecimento dos direitos de cidadania romana e dos procedimentos judiciais reflete as condições das décadas médias do primeiro século, não as décadas posteriores, durante as quais provavelmente já escreveu Atos. Também digno de nota é até que ponto José, em particular, confirma muitos dos detalhes de Lucas, que de outra forma poderia atribuir à sua imaginação narrativa. Por exemplo, quando ele fala dos rebeldes das Judas e de Teudas, mesmo que Lucas esteja confuso quanto às suas datas. E o egípcio, 21:38. Não só a datação das procuradorias de Félix e Festo, a identidade do sumo sacerdote Ananias, 23:2, os nomes da esposa de Félix, que era Drusila, 24:24, e da esposa de Agripa II, Berenice, 25:13, mas também sua caracterização de Félix, Festo e Agripa II. Ou seja, o que o James Dunn está trazendo aqui é que Atos dos Apóstolos, ao contrário do que fala Juliana Cavalcante, olha, acerta muito. Não é uma figura lendária, não é uma história lendária contada por Lucas. Né? Essa perspectiva de Juliana Cavalcante e outros de desacreditar totalmente a historicidade, tudo que está em Atos, isso ficou muito comprometido depois do trabalho de William Hansen. Então, primeiro veja o trabalho do William Hansen para depois fazer uma crítica à historicidade de Atos dos Apóstolos.